Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. É uma história bastante conhecida, a história deste sermão. Acredito eu que até mesmo muitas das nossas crianças da igreja de hoje a conhecem. Lucas 10, a partir do verso 25, diz assim: Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? No verso 26 do capítulo 10, Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor de todo o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Este homem, e deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos continuar a leitura. Obrigada. Este homem, este senhor, doutor da lei, ele conhecia a lei. No entanto, algo intrigava o seu coração, porque ele achava que era correto amar aos gentios. Os gentios não eram amigos do judeu, e eles não queriam ter um relacionamento com eles. Eles queriam que os judeus ficassem de um lado e os gentios do outro lado. No entanto, ao ouvir que amarás a Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, aquilo mexia com ele. Mas para não dizer ao mestre, não dizer a Cristo de forma específica isto, ele coloca então Jesus em uma encruzilhada e diz: Senhor, o que eu devo entender aqui? E então Jesus ele vai dar uma narrativa bastante conhecida que começa nos versos seguintes, que diz assim: Descia um homem, no verso 30, de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram, espancaram e o retiraram, deixando-o meio morto. Vamos entender esse contexto. Ele descia, ali de acordo com o texto da Bíblia, de Jerusalém para Jericó. Esse caminho tem por volta de 25 quilômetros. É um caminho todo cheio de rochas em volta. Era perigoso. Quem ficava por ali eram salteadores. Salteadores são aqueles que querem roubar, que querem pegar algo de alguém. E quem passava por ali sabia que era um caminho perigoso. Tanto que o caminho era chamado caminho de sangue. É porque não era um lugar bom. No entanto, este samaritano, ele começa a atravessar por este caminho. Por certa parte dele, ele é roubado. Além de ele ser roubado dos seus pertences, ele é roubado da sua roupa. Mas, além disso, ele é espancado e deixado semi-morto. As condições de cuidar deste homem provavelmente não eram as mais agradáveis. Porque, primeiro, este homem estava machucado, estava ferido. Era um local quente, em meio às rochas. Talvez o cheiro já fosse forte demais. Além disso, era perigoso, porque salteadores estavam por ali. E, ao ajudá-lo, você também poderia vir a ser roubado. No entanto, conta a Bíblia, no verso seguinte, que casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que mais conhecia essa lei do amor. Era ele que conhecia a verdade sobre Deus. Era ele que deveria viver acima de todos esta lei. Ele deveria seguir as leis de cuidar apenas de um animal ferido, inclusive no sábado. E por que não cuidaria de um homem que necessitasse de ajuda no meio da estrada? Ele passa de largo, diz a Bíblia. Quando a gente passa de largo, a gente se afasta, não é assim? Você já passou de largo, já viu um acidente e você decidiu: deixa eu caminhar por aqui, deixa eu passar de longe, eu não sou médico, deixa que quem atenda. Ele fez isso, ele passou de largo, mas ele era o único que poderia atendê-lo naquela situação. Talvez ele tivesse afazeres em casa, talvez não quisesse se contaminar, pois era próximo à Páscoa. No entanto, ele não ouve a voz de Deus em amar ao próximo. Ele não para. Ele vai continuar a sua vida, continuar nos seus afazeres. Conta o verso 32, que de igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou-o de largo. Ellen White, em um dos seus livros, ela escreve assim: curioso de saber o que acontecera, deteve-se,
contemplou o sofredor. Estava convicto de seu dever, mas não era um serviço agradável. Desejava não ter vindo por aquele caminho, de modo que não visse o ferido. Persuadiu-se de que não tinha nada com o caso e também passou de largo. Queridos, ficou curioso, olhou, moveu-se de compaixão, sabia que precisava ajudar. No entanto, não era agradável ajudar. Queridos, quantos de nós muitas vezes vemos pessoas que precisam de ajuda em momentos que estamos correndo nas atividades do nosso dia a dia, onde o nosso espírito, onde o nosso coração se move de compaixão, onde curiosos nos aproximamos, olhamos, mas não fazemos nada para ajudar. Muitas vezes na nossa própria igreja, vemos adolescentes, vemos filhos queridos e amados de amigos nossos e que estão passando por situações difíceis e que talvez nosso coração se move de compaixão e que talvez queremos ajudar, talvez queremos fazer algo diferente por essa família, mas passamos de largo. Quantas vezes temos visitas em nossa igreja? Queremos estender a mão, queremos abraçar, mas talvez por uma timidez passamos de largo. E então vem o próximo samaritano, no verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Tanto o samaritano quanto o levita professaram piedade, mas o samaritano professou amor, mostrou que verdadeiramente era alguém convertido a Deus. Se formos comparar esta história aos nossos dias, podemos dizer que o bom samaritano é Cristo Jesus. Cristo Jesus não precisava descer de um lugar onde morava, no céu, repleto de exaltação, de glória, de louvor, de honra, para vir atender pessoas que estão miseráveis, pobres e nus. Pessoas que estão machucadas, agredidas, violentadas. Jesus Cristo não precisava descer e vir morrer por cada um de nós. Não somos merecedores desta graça. No entanto, Ele, como bom samaritano, olha para nós, se compadece de nós, desce até nós, não somente no momento da cruz, mas até mesmo hoje, em momentos de dificuldade em que passamos, Jesus Cristo desce até nós e nos dá o conforto, e nos dá a paz, e sara as nossas feridas, e nos concede o perdão dos nossos pecados, para que possamos seguir em novidade de vida. Não somente cura as nossas feridas para aquele momento, mas dá aquilo que é preciso para que nós não vivamos mais como escravos, para que sejamos livres do pecado. Quando Cristo morre na cruz, Ele diz para você: você é livre. Você pode ter amor quando no mundo todo não existe amor. Você pode ser diferente por aquilo que você é. Você pode ser diferente porque eu vivo em você, diz Deus. Eu faço a obra por você. E quando Cristo entra no coração de cada um de nós, Ele nos transforma. Nós não podemos mais ser iguais quando nos convertemos a Deus, assim como este samaritano aqui na história representado. Não podemos agir da mesma maneira se não temos amor ao próximo, se não temos amor nem mesmo aos da nossa família. Não podemos verdadeiramente estar convertidos ao poder de Deus se não temos amor às pessoas da nossa igreja, se não mudamos o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa roupa, o modo que falamos, não estamos verdadeiramente convertidos. É difícil ouvir essas palavras. Mas a verdade é que quando Deus entra no nosso coração, não podemos permanecer iguais. A nossa vida vai mudando. Para alguns é devagar, para outros é mais rápido, mas a nossa vida precisa estar em constante mudança. Aquele homem recebeu o amor verdadeiro de Deus. Cristo, como verdadeiro samaritano, doou-se por nós,
por que não poderíamos nós nos doar por Ele? Deus é a fonte do amor. Quando permanecemos no amor, Deus permanece em nós. Mas Ele vai além disso. Ele ajuda o próximo. Eu li recentemente uma frase, e essa frase toca muito meu coração. Ela diz assim: troque os seus espelhos por janelas. Eu vou falar de novo para você que não entendeu. Troque o seu espelho por janelas. Nós estamos vivendo num mundo onde nós queremos os espelhos. Onde tudo o que temos e tudo o que existe, nós queremos que volte para nós. Nós queremos tudo que é bom. E tudo que é ruim nós não queremos. Queremos as atenções voltadas a nós. Queremos bons programas, queremos boas visitas, queremos receber um abraço, um elogio, um presente. Como é bom ganhar presente, não é verdade? É muito bom ganhar presente. Mas está errado quando só queremos... Isso mesmo, quando só queremos ganhar. Até uma criança entendeu. É isso mesmo. Nós precisamos trocar espelhos por janelas e perceber que existem outras pessoas, além de nós mesmas, que precisam ser atendidas, que precisam ser amadas, que precisam ser acolhidas e acompanhadas. Nós vivemos confortavelmente na nossa igreja, não é verdade? Nós nos sentimos amados, nós nos sentimos acolhidos. Queridos, existem muitas pessoas lá fora que não sabem o que é o amor. Que o amor é um amor materialista, que eu amo meu filho quando eu dou a ele tudo o que ele precisa. Então eu tenho gerado filhos com um tablet muito cedo, com muitos presentes, com muitas e muitas coisas que ele recebe, com muita comida, mas que ao mesmo tempo não tem amor. Eu gosto de pensar, quando falo num sermão de recepção, que quando nós vamos à casa de alguém e gostamos de recepcionar bem essa pessoa, quando tem amor, não precisa de mais nada. Eu já fui este ano em muitos lugares comer, porque quando vou ao interior, a gente vai em várias casas. E eu já fui em lugares onde eu tive um grande almoço, um grande banquete, muita comida, muita sobremesa, muita salada. E eu fiquei sozinha, comendo, sozinha. Enquanto eu já estive em lugares onde eu comi pão com ovo. E eu fui acolhida. E se eu tivesse que escolher um dos dois lugares para voltar, você já sabe qual eu escolheria, não? O pão com ovo. Porque, queridos, é muito melhor estar na casa de alguém onde você se sente amado. A casa pode não estar arrumada. A comida pode não ser a melhor comida. Mas você se sente bem, você se sente em casa. Você chega, você pode tirar um sapato de salto que machuca o pé. Eles já te avisam onde é o banheiro. Eles já te orientam onde são as coisas. Eles ajudam a cuidar das crianças. Não é assim? Uma vez eu fui numa casa de uma pessoa da igreja e eu não a conhecia. Foi lá em Tubarão. Eu fui pregar e eu tenho um nenezinho de 1 ano e 4 meses. Na época ele tinha 9 meses de idade. E eu fui almoçar na casa dessa irmã e saindo de lá eu ia para uma rádio. Falar na rádio da cidade, falando do projeto A Mais Doce Verdade, que é um estudo bíblico que a Catarina, uma irmã de lá, fazia. E eu ia levar o meu neném para esse estudo. Mas eu estava almoçando na casa de uma família. Eu fui tão bem acolhida na casa desta família, que quando o meu pequenininho dormiu, ele tinha 9 meses, como mãe, eu não pensei 2 vezes. E eu fui para a rádio sozinha. E aquele neném ficou dormindo na cama daquele casal da igreja. Quando acabou o meu programa da rádio, eu já ia para um treinamento integrado. Eles trouxeram o neném para mim lá no treinamento integrado. Ele acordou. Já trouxeram ele trocado, já tinham dado comida. Queridos, quando a gente se sente amado, a gente confia. E a gente quer estar perto das pessoas a quem a gente ama. Aquele samaritano, ele ofereceu amor. Na nossa igreja, na nossa família, na nossa vida, precisamos parar de oferecer coisas. Precisamos oferecer amor, cuidado, atenção, tempo, qualidade de tempo. Na sua família, procure ter qualidade de tempo.
Nós nem sempre conseguimos ter todo o tempo do mundo. Vivemos num século onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a vida toma o tempo que nós temos. Mas o tempo que você tem, faça desse tempo um tempo de qualidade. Faça deste tempo um tempo espiritual na sua família. Reabasteça as energias, né? Encha o balde, né? É o termo que nós usamos hoje. Deixe o balde cheio, repleto de amor. Porque quando a gente sente amor, o amor que vem de Deus, o amor que vem do próximo, a nossa vida é mais feliz. Como a nossa vida é mais feliz. Como os problemas se tornam mais suaves quando a gente recebe um amor. Eu contava na classe de escola sabatina da saúde do meu esposo, que anda debilitada, e aproximadamente 1 mês e meio, no dia 5 de setembro, o meu esposo teve um apêndice rompido e precisou operar. Eu não sabia que eu precisaria ir para o hospital, estava colocando meus filhos para dormir, já eram 10h30 da noite, quando meu esposo manda um torpedinho escrito, venha. Venha. Mandei de volta, eu estou pondo as crianças para dormir, é para ir aonde? E aí uma outra pessoa respondeu no celular dele, seu esposo está no hospital, atrás do Munducar, passando muito mal, venha. Correndo, arrumei gente para ficar com minhas crianças, fui para o hospital. E no outro dia, uma vizinha, síndica do meu prédio, a minha mãe chegou nessa mesma noite, às 3h, eu fui à casa dela, expliquei que meu esposo estava doente, que eu precisava lavar roupa, e eu precisava de alguém com secadora, porque pastor nunca tem secadora montada em casa, né? A gente muda muito, a minha secadora é 110, eu não tive como montar. E ela, não, daqui, pegou a roupa do meu esposo, pijamas e tudo mais, colocou na secadora dela, e quando ela veio devolver, porque eu já voltaria para o hospital, ela veio devolver com um bolo quentinho, assado na hora. Queridos, isso é amor. Ela é a síndica do meu prédio. Ela não é da igreja, ela não é cristã, mas ela tem amor. E eu acredito que quem tem a Deus tem amor. A nossa igreja precisa ser uma igreja que ama mais, queridos. Nós temos viúvas em nossa igreja. Nós temos pessoas que perderam seus filhos em nossa igreja, que precisam de um carinho a mais. Às vezes nós estamos tão fechados nos nossos espelhos que nós não percebemos que existem pessoas que precisam ser amadas. Nós temos famílias aqui que passam por problemas com seus filhos, que têm dificuldades talvez com os seus pais. E nós precisamos amar essas pessoas, queridos. É bom chegar à igreja e receber um abraço, Lília. É muito bom. Mas é muito melhor quando eu estou dentro da igreja e alguém percebeu que eu faltei nesse dia. E no sábado à tarde me dá uma ligadinha e diz assim, por que você não veio hoje? Você está bem? Aconteceu alguma coisa com você? Você precisa de uma ajuda? Queridos, nós podemos fazer mais. Nós podemos nos desligar das atividades do nosso dia e demonstrar amor para vizinhos, para irmãos da igreja. E eu diria até mais, até mesmo para uma família muito especial desta igreja, chamado pastor Jonas e Ellen e suas filhas. Queridos, às vezes nós não compreendemos que eles dão tudo da vida deles para nós. A vida de um pastor e da sua esposa e da sua família é voltada totalmente na dedicação à igreja. Em atender o telefone a hora que seja, em fazer visitas, em orar por vocês. E muitas vezes nós cobramos, mas por que o pastor não veio me visitar? Quantos de vocês já ofereceram uma visita para o pastor? Será que não podemos ser diferentes? Será que não podemos deixar na casa do pastor um presentinho e dizer você é especial e nós amamos você? Talvez não podemos fazer isso ao ancião, ao professor da nossa escola sabatina, ou àquela professora que dirige com tanto amor a classe da escola sabatina do meu filho, e que fica ali com ele sábado após sábado, sem poder ouvir talvez uma escola sabatina por anos, porque tem se dedicado a cuidar daqueles que nós tanto amamos. Será que eu não poderia, às vezes, ser diferente? Ir dar um abraço ou fazer uma oração com uma dessas pessoas da minha igreja e dizer assim, você é importante aqui. Você faz a diferença neste lugar. Talvez você que seja um juvenil desta igreja e tenha tido uma professora que te acompanhou a infância toda, poder dar um abraço nessa professora e dizer assim,
Muito obrigado, porque eu aprendi muitas histórias com vocês. Amor faz a diferença numa igreja. Mas não somente amar, nós podemos atender necessidades das pessoas da nossa igreja. Como eu posso atender alguém? Eu posso atender alguém quando eu distribuo ou ofereço a minha Bíblia à pessoa que está ao meu lado. Às vezes ela não é da igreja, às vezes ela não trouxe a sua Bíblia. E eu posso oferecer a minha Bíblia a ela para juntos lermos uma passagem da Bíblia. Eu posso atender quando eu percebo que alguém chega à igreja e eu não a conheço e virar para o lado, cumprimentar ou dar um sorriso para que ela possa se sentir amada, para que ela possa sentir que este é o lugar dela. Eu posso atender uma visita quando essa pessoa chega à igreja e eu posso dizer a ela onde fica o banheiro, onde ela pode estacionar o carro, onde ela pode trocar um bebezinho. Quando as pessoas vêm nos visitar, elas não entendem como elas devem se portar. Elas vão aprendendo isso aos poucos. E eu posso ensinar isso a ela pela forma carinhosa ou de forma preconceituosa. Às vezes olhamos as pessoas demais quando elas chegam à igreja. E eu passo por isso quase a cada sábado. Algumas pessoas me conhecem, mas nem todas. E muitas vezes eu chego à igreja e chega a ser um pouco perturbador todo mundo te olhando. Às vezes a gente não se sente à vontade. Por mais que a gente seja acostumado a falar em público, no fundo, ficamos envergonhados quando um grande grupo olha para nós. Não é assim? Quando alguém faz uma pergunta imediata a você, é capaz de você esquecer até o conceito do que a pessoa te perguntou, por mais simples que seja, porque às vezes nos sentimos pressionados. Eu brincava com os meus alunos que se no momento de pressão você perguntar para alguém para dizer uma árvore frutífera, é capaz de ele se perguntar, árvore? O que é árvore? Precisamos atender às necessidades, precisamos explicar para as pessoas que estão aos nossos lados temas difíceis de serem compreendidos, que sejam uma linguagem igrejeira, entende? Por exemplo, hoje vamos lançar a recolta. Aí a visita se pergunta, recolta? O que é recolta? Tem uma visita ao seu lado, esse é o momento de você dizer para ela assim, olha, a recolta é um projeto que nós temos todos os anos na igreja, onde nós largamos um pouquinho do nosso tempo, vamos a pessoas conhecidas e amigas, pedindo um pouco dos seus recursos financeiros para ajudar instituições da nossa região. Nós ajudamos meninas que têm problemas de saúde, temos aqui a Vitória, que tem um problema de leucemia, a gente ajuda. Agora nós temos tido problemas em Lages, onde a chuva veio, destruiu a casa de milhares, a igreja tem dado apoio a este material. Tudo isso por causa da recolta. A pessoa, recolta. Ela entendeu o que é recolta. Ela se sentiu acolhida, porque ela entendeu, ela se sentiu amada, porque você conseguiu chegar a ela e explicar. Se você tem a idade semelhante a essa pessoa ou não, ofereça seu nome, diga, prazer, meu nome é Rosana, como é o seu? Que bom que você veio aqui à igreja, procure afinidade com essa pessoa. Nós lutamos tanto para trazer pessoas para dentro da nossa igreja, e muitas vezes perdemos pessoas que estão aqui dentro, porque ao elas chegarem e sentarem perto de nós, temos vergonha. Queridos, esta é a nossa casa, este é o nosso lugar. A gente não fica com vergonha quando alguém chega na nossa casa. A gente já fala, entra, vem aqui. O banheiro é aqui, se você precisar de alguma coisa, quer deitar, quer uma água, quer um suco. Por que na igreja seria diferente? Por que não atender às necessidades dessas pessoas? Por que não perguntar a ela se ela gostaria de receber uma visita sua? Ela já te conhece, você esteve ao lado dela na igreja, você ofereceu a sua Bíblia a ela. Você explicou para ela durante o culto como funciona, quando senta, quando ajoelha, quando levanta. Não é verdade? Ela já se tornou próxima de você. Pergunte para ela se ela não gostaria de receber uma visita. Acompanhe a essa visita. A líder da recepção vai fazer isso. A Lília, um coordenador de interessados, o Ministério Pessoal, eles vão acompanhar. Mas por que não você também acompanhar? Por que não oferecer para essa pessoa um convite de vir almoçar na sua casa neste ou talvez no próximo sábado? Queridos, precisamos e podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Podemos nos tornar diferentes. Quando aquele bom samaritano se abaixa para atender às necessidades, acolhe, atende,
passa ali o vinho, passa ali o azeite para curar as feridas. Talvez não temos pessoas machucadas fisicamente em nossa igreja, mas com certeza nós temos pessoas emocionalmente feridas aqui nesta manhã. Não somente visitas deste mundo que vão estar visitando a nossa igreja, mas pessoas de nossa igreja, aqueles a quem amamos, que vemos todo sábado, toda quarta e todo domingo, que estão feridos, que precisam de um abraço. Se você se sente uma dessas pessoas e precisa de um abraço, eu quero dar uma dica para você hoje. Abrace. E talvez você diga, eu não tenho forças. Comece a abraçar. Comece a pedir para visitar alguém. Comece a você fazer a diferença. Porque quando a gente dá, a gente também recebe. E quando a gente recebe por ter dado, a gente recebe 2 vezes. Recebe porque algo de dentro de nós muda. Mas recebe porque Deus, que é a fonte do amor, passa a habitar dentro de nós. Deus não tem amor, queridos. Deus é amor. E quando nós temos amor, nós permanecemos em Deus. Deus tem um poder que nós não podemos ter. Eu vejo aqui uma jovem e eu vou representar com ela este poder. Imagine que você olhasse para um menino com muito amor e desejasse no seu coração que ele te amasse na mesma proporção, porque você o ama muito e gostaria de ter um relacionamento com ele. E ao olhar para ele, na mesma força, na mesma intensidade de amor, ele retribuísse esse amor de volta, com a mesma força, intensidade e poder. Nós não teríamos problemas de relacionamento, não é verdade? Se o marido olhasse para a esposa com amor, com a mesma intensidade ela o amasse de volta, não teríamos problemas. Com Deus é assim. Deus diz que nos ama, que com benignidade Ele nos atrai. Nós amamos a Deus, e Deus é amor. Quando buscamos a Ele, na mesma força Ele retribui esse amor. Mas precisamos buscar esse amor. Precisamos querer ter novidade de vida, mudar, acolher, atender e acompanhar as pessoas, para que Deus possa nos amar, nos atender, nos acolher e nos acompanhar. Quando falamos no Maranata, que está vindo para amar, apressar, abreviar, aguardar a volta de Jesus, escolhemos o Maranata exatamente por isso, porque a nossa vida deve estar centrada em Cristo Jesus, em amar, atender, acolher e acompanhar. Podemos fazer isto? Você pode fazer isto? Existe algo na sua vida, não na vida do outro, eu estou dizendo na minha, na sua vida, que pode ser diferente em amar, atender, acolher e acompanhar alguém desta igreja, talvez os seus vizinhos, e por que não dizer, talvez da sua família. Existe alguém que você possa amar mais, atender mais, acolher e acompanhar? Talvez os seus filhos, talvez a esposa, talvez o esposo, talvez os seus pais. Queridos, a vida pode fazer com que a gente deixe de amar algumas pessoas. Mas Deus é amor. E Ele não escolhe quem amar. Ele ama todo mundo. E por meio dele, nós podemos amar até aquelas pessoas que são mais difíceis de serem amadas. Que nesta manhã a gente possa entender esta mensagem, possa ter esta simpatia e este cuidado, e possa atender às necessidades das outras pessoas. Existe uma citação que diz assim: Cristo não dá em sua vida nenhum exemplo que autorize homens e mulheres a se encerrarem em mosteiros sobre pretexto de se prepararem para o céu. Jamais ensinou que o amor e a simpatia devem ser reprimidos. O coração de Jesus transbordava de amor. Quanto mais o homem se aproxima da perfeição moral, mais acentuada é sua sensibilidade, mais aguda a percepção do pecado e mais profunda a simpatia para com os aflitos. Existe um hino que nós vamos cantar daqui a pouquinho, que diz: ao olhar a cruz. Eu escolhi esse hino de encerramento por um texto no Desejado de Todas as Nações, que eu li quando eu era ainda menina. Eu devia ter por volta de 16 anos. E esse texto dizia assim: quando o meu eu estiver no trono, Cristo ainda estará na cruz. Agora, quando o meu eu estiver na cruz,
Então, sim, Cristo estará no trono. Esse texto está no livro Desejado de Todas as Nações. E ele, para mim, bate profundamente com este sermão. Quando o nosso eu vai para a cruz, ele entende que a morte de Cristo é o que nos dá condições de sermos quem somos. Não somos nada sem Cristo Jesus. E quando nós reconhecemos isso, Cristo está no trono. E então podemos amar, podemos mudar de vida, porque sabemos que é Deus que opera em nós cada um dos realizares que faz por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos nos colocar em pé para então cantarmos o hino ao olhar para a cruz.
Querido eterno Deus, não somos merecedores, ó Pai. Não merecemos que o Senhor tenha mandado seu Filho para morrer por cada um de nós. Não podemos mudar isto, ó Pai, mas podemos agradecer. Podemos entender, ó Deus, que o Senhor já nos deu tudo. Não precisamos mais de nada, ó Pai. Nós precisamos dar a Ti, ó Deus, a nossa honra, a nossa glória e o nosso louvor. Porque somos, ó Pai, considerados príncipes e princesas do Teu reino. Poderíamos ser servos, mas o Senhor nos colocou como Teus filhos, para que possamos ter vida, para que possamos ser livres, para que possamos receber o que não merecemos, que é o Seu amor. Querido Deus, nos ajude a amarmos mais. Nos ajude a nos tornarmos mais sensíveis, a termos um olhar, ó Pai, que perceba as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude a termos desprendimento financeiro. Nos ajude a termos desprendimento do nosso tempo, para que possamos ser diferentes, meu Deus. Não podemos ser iguais às pessoas deste mundo. E pessoas deste mundo têm sido boas, ó Pai. Pessoas deste mundo têm atendido e acolhido os Teus filhos. Nos ajude a atendermos e acolhermos os filhos do Senhor que estão espalhados por este mundo. Nos ajude a sermos diferença, a sermos luz nessas pessoas, para que elas possam ver em nós a sua glória refletida, para que por meio da nossa vida, sem que precisemos falar, essas pessoas possam ser tocadas, iluminadas e trazidas para os pés do Senhor. Querido Deus, nos usa como Teus instrumentos. Muda em nós, ó Pai, o que precisa ser mudado. Se há algo em nós, ó Pai, que temos dificuldade de deixar, seja no nosso caráter, seja na nossa aparência exterior, querido Deus, transforma cada um de nós para refletirmos melhor a Ti. Transforma o nosso coração para que possamos realmente, ó Deus, receber porção dobrada do Teu Santo Espírito. Cuida desta igreja, meu Pai, como a menina dos Teus olhos. Transforma esta igreja. Leva ela de uma igreja para uma igreja triunfante no Teu poder. Abençoa o pastor Jonas, abençoa a Ellen, abençoa a sua família, meu Deus. Cuida da vida deles, das dificuldades, desse ministério tão lindo que eles têm feito por tantos anos. Abençoa-os, proteja-os e que eles, esta igreja, a sua família, possam, no grande dia da volta de Cristo Jesus, estarem prontos e selados para o Teu reino. Fica conosco, meu Deus, neste dia de sábado. Nos ajude a cada dia a sermos fiéis a Ti. É o que nós pedimos, não porque merecemos, ó Pai, mas porque o Senhor nos ouve e com amor nos atende. Amém.